Com muita alegria a gente chega à nossa terceira e última aula a respeito da Reforma Protestante, das 5 solas, dos pilares da Reforma Protestante. E se você acompanhou as nossas aulas, ao longo desses últimos domingos, você então teve a oportunidade de passear pelo contexto histórico, você teve a oportunidade de estudar um pouquinho mais a respeito do somente pela fé, você teve a oportunidade de estudar também a respeito do somente pela graça. Na última aula nós falamos a aula inteira a respeito da obra de Jesus Cristo, no somente Cristo Jesus. E agora a gente vai finalizar com somente as Escrituras e somente a Deus a glória. E meus amados, se você não esteve aqui de manhã, eu convido a vocês, primeiramente, a estar na igreja dia de domingo de manhã. Não só no Ministério 1 a 1 aqui do Jardim Botânico, está tendo atividades também de escola dominical, no Ministério 1 a 1 de São Sebastião, no Ministério 1 a 1 do Paranoá, em todas as igrejas. E a nossa igreja entende que é necessário a parte educacional pela manhã. Então eu quero fazer esse apelo a vocês, traga a sua família. Venha à igreja no domingo de manhã. E se você não esteve aqui, também está lá no canal da nossa igreja, as aulas minhas, as aulas da Ana, as aulas do pastor Luciano também. Eu peço que vocês se interem do que está sendo tratado na igreja, porque é de tamanha importância para o caminhar do nosso ministério. Tá bom? E hoje então a gente chegou na sola Escritura. Meus amados, sola Escritura. Como é de praxe, todas as solas, já havia falado, tem a ver com alguma questão teológica, algo que os reformadores tiveram que se posicionar para como contrário a alguma prática que era realizado ali no século XVI. Eu preciso lembrar vocês que Martinho Lutero não simplesmente criou essas solas. Isso foi outros reformadores, outros teólogos ao longo da história que criou os 5 pilares como forma didática de passar aquilo que Martinho Lutero então deu início. Cada sola é uma resposta teológica a algo que estava acontecendo à época. E nós então chegamos à sola Escritura. E qual era o problema a ser resolvido pela sola Escritura? O problema, meus amados, em relação à sola Escritura é uma questão de autoridade. Eu preciso lembrar a vocês que Martinho Lutero, bem como as igrejas reformadas, as igrejas evangélicas e essa igreja do Ministério 1 a 1, assinam embaixo de que a nossa autoridade quanto à regra de fé e prática, quanto àquilo que eu posso ou não posso fazer em relação à minha conduta como cristão, está pautada 100% na palavra de Deus. Isso é o que nós cremos, o que nós assinamos e o que nós disseminamos. A palavra de Deus como Bíblia, ela é a nossa autoridade máxima. Um exemplo, imagina, meus amados, que um pastor muito influente fale algo que você discorda. O que a gente pode imaginar são dois critérios. O primeiro é o total rebeldia. Eu discordo e por isso então eu estou certo e o pastor está errado, então eu me posiciono contrário a esse pastor. A segunda opção, que geralmente acontece também, é a total subveniência, no sentido de que se o pastor falou, está falado, então ele é perfeito em sua teologia e ele não pode errar. Mas, meus amados, não deve ser assim. O cristão tem que ter um pouquinho das doutrinas bereanas, A gente precisa consultar aquilo que está sendo tratado na igreja diariamente nas Escrituras. Nós nos sujeitamos ao nosso pastor, que aqui está, à medida que o nosso pastor se sujeita à autoridade da Bíblia. E, meus amados, isso é importante, porque vai criar em nós a necessidade de estudarmos essa palavra. Se nós de fato entendemos que nós somos direcionados por aquilo que está sendo tratado na Bíblia, não me é coerente simplesmente então ignorar aquilo que a Bíblia me diz. Meus amados, eu preciso entender que
Se a Bíblia foi importante no século XVI, se a lei foi importante no Antigo Testamento, se os novos escritos dos discípulos modificaram o mundo no Novo Testamento, esse mesmo Espírito, o poder da palavra de Deus que é inerrável, está presente hoje na nossa sociedade, na nossa igreja, mas eu preciso me dispor a estudá-la. Amados, a questão a ser tratado é autoridade. Quem exerce autoridade sobre a minha vida? A igreja vai responder: a Bíblia. E aí eu pergunto: e como você tem tratado ela? Meus amados, Martinho Lutero, lendo a Bíblia, identificou que algo estava errado na sua igreja no século XVI. O Senhor Jesus Cristo, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado, lendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia, ele respondeu. Ele não respondeu com poderes mágicos, ele não respondeu com milagres, ele respondeu porque ele conhecia a palavra de Deus. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Nós chegamos à conclusão de que a autoridade final, a que a minha consciência está vinculado, é a Bíblia. Por isso eu preciso conhecê-la. A Confissão de Fé de Westminster vai dizer o seguinte, eu peço que vocês acompanhem comigo porque isso aqui é importante. O juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Meus amados, isso aqui foi escrito há muito tempo atrás, mas pense comigo, que coisa atual é essa, não é mesmo? Quantas vezes a gente simplesmente escuta pessoas falando de uma pseudo-revelação? Deus me disse, Deus me deu um sonho, Deus me revelou. Meus amados, aqui eu não estou dizendo que Deus não te revela nada, não estou falando isso. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não faz algo diferente de você do que faz no outro irmão. Deus tem um projeto, um propósito para cada um, mas até a sua revelação precisa estar debaixo da autoridade bíblica. Experiência nunca vai estar acima da Bíblia. Se nós colocarmos as nossas experiências no filtro das Sagradas Escrituras, você vai ver que grande parte das nossas, abre aspas, experiências são sentimentalismos não bíblicos. A nossa igreja, a igreja evangélica, todos os servos do Senhor precisam estar cientes de que nós precisamos da palavra de Deus. Essa é a nossa autoridade. No século XVI, o fato histórico que estava envolvido aqui era senão as famosas encíclicas papais. Ponto. Pergunto, o que é uma encíclica papal? Amados, encíclicas papais eram resoluções da Igreja Católica Apostólica Romana no século XVI, onde as doutrinas eram assinadas e firmadas, dizendo que era algo certo, algo errado, que era isso que a palavra de Deus queria dizer no texto X, eram as doutrinas bíblicas. A questão aqui, quando Lutero então começou a chamar para um diálogo em relação aos pontos que ele discordava, era que no seu diálogo ou nas suas discussões com os teólogos da época, chegou-se um momento em que não estavam mais apenas discutindo aquilo que estava escrito na Bíblia. O que na verdade estava sendo discutido era aquilo que estava escrito nas encíclicas papais. E a pergunta que Lutero acaba nessa discussão se fazendo é: o Papa pode errar? O ser humano pode errar? E a resposta que ele vai chegar é que sim, as encíclicas papais não são escrituras, não são perfeitas, elas podem errar, porque foram feitas por homens. A partir de então, ele vai se posicionar contra o fato de que na época começou-se a disseminar a ideia da infalibilidade papal. Lutero então vai dizer: não, meus amados, quem é perfeito é a Bíblia.
O ser humano não é perfeito. O ser humano erra. Se você puxar as igrejas reformadas, nós teremos também as nossas doutrinas, não teremos, pastor? A confissão de fé de Westminster, por exemplo, ela é uma confissão da doutrina, daquilo que nós cremos. Mas o fato, meus amados, é que ainda que tenha sido feito com tamanho esmero, nós precisamos entender que a confissão de fé de Westminster, ela não é perfeita. Ela é correta à medida que ela, de fato, trata a Bíblia, ela interpreta a Bíblia da forma correta, mas ela em si não é perfeita. Então, a questão envolvida aqui de Martinho Lutero era: o Papa, então, ele exerce, de fato, total autoridade na minha vida? Martinho Lutero vai responder: não. E aí ele vai falar uma frase que uma pessoa simples, humilde, com a Bíblia na mão, falando as verdades bíblicas, tem mais autoridade do que um clero inteiro de autoridades eclesiásticas sem a Bíblia. E isso na época foi um escândalo. Amados, Lutero se posicionou em relação a Bíblia ser a autoridade da sua vida. A gente precisa fazer o mesmo. A Bíblia precisa ser autoridade da minha vida. Hoje, meus amados, a gente não está falando dentro da igreja evangélica se de fato o pastor é perfeito ou não. Não existe mais essa discussão. Convenhamos, né, pastor? Às vezes, infelizmente, eu oro para que a nossa igreja seja o contrário. Às vezes a gente parte do pressuposto de que o pastor é o mais errado de todos, porque ele já fala alguma coisa e já começa a criticar. Estou mentindo? Não, então não é a discussão, a gente aqui não está, não é isso hoje. Mas hoje, meus amados, eu preciso de fato trazer para a minha realidade essa verdade histórica da Reforma Protestante e me perguntar se de fato a Bíblia, ela é para mim suficiente. Porque dentro das igrejas evangélicas, a gente vai sim chegar à conclusão de que a Bíblia é a minha regra de fé e prática, não é verdade? Quem aqui diria que não? Se eu faço uma pergunta para você, quem aqui falaria que não? Que a Bíblia não é a sua regra de fé e prática? Alguém? Não, é pacificado. A Bíblia é minha regra de fé e prática. Ok, a Bíblia exerce autoridade sobre a minha vida? Bem, deveria, né? Mas intelectualmente você vai dizer que sim, ainda que você desobedeça a Bíblia, você vai dizer filosoficamente que sim, a Bíblia é autoridade na minha vida. A gente acredita que a Bíblia, ela possui esse fator de inerrância, ou seja, ela não pode errar? Sim. A gente crê, a gente fala que sim. Ainda que às vezes você não consiga interpretar alguma coisa, o pressuposto é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é perfeita. Mas, meus amados, o que eu quero chamar a atenção hoje é, para você, ela é suficiente? O que nós precisamos mais do que a palavra de Deus? Um exemplo. Se, meus amados, nossa igreja hoje não tivesse esses ministros de música, não tivesse os músicos, né, não tivesse essa estrutura, eu pergunto, a Bíblia nessa igreja seria suficiente para que você permanecesse nela? Amados, quando a gente trata de suficiência da Bíblia, não é ilógico que às vezes a gente começa a pensar que a Bíblia, ela se resume a meia hora de estudo na sua semana, trazida pela palavra do pastor Luciano, do pastor Alcides, e a gente acha que tá bom, e quando a gente sai daqui, o culto foi legal, se o músico não errou uma nota, a gente vai embora, se foi legal, se a pessoa reparou, o irmão reparou no seu cabelo, e a gente vai embora achando que o culto foi uma bênção por questões mínimas, mas a gente não leva em consideração que o culto é bom, é perfeito e agradável ao Senhor, à medida que o culto de fato ensina aquilo que essa palavra perfeita deve ensinar. E aí independe de quem seja o pregador,
Porque a Bíblia, ela é sim a autoridade daquilo que nós viemos aqui hoje. Escutar a palavra de Deus, para que honremos o próprio Deus. Meus amados, na sua vida, a Bíblia ela é suficiente? Ou é a Bíblia e mais um monte de bens materiais, para que você de fato tenha consciência de que você é uma pessoa amada por Deus? Como que você olha para o Senhor Deus e fala: Deus, de fato, eu entendo o seu amor por mim? É porque você entende o texto de João 3,16 que diz que Deus nos amou? Ou é porque de fato você hoje não tem do que reclamar da sua vida? A Bíblia, meus amados, ela é autoridade para você? Porque, meus amados, se for, eu preciso estar satisfeito pelo simples fato de ler, meditar e exercer aquilo que a Bíblia me ensina. Meus amados, a Bíblia ela precisa ser suficiente para mim. Precisa ser suficiente para essa igreja. Precisa ser suficiente para você. Precisa ser suficiente. O que passar disso, meus amados, é sinal da graça ou sinal do aprendizado que Deus quer que você entenda, mas suficiente para que nós vivamos é a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, Paulo falando a Timóteo, ele vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus amados, se o seu objetivo de vida de fato for perfeito, for ser perfeito, e de fato exercer a perfeição da boa obra, a Bíblia é suficiente para você. O James Boyce vai dizer, meus amados, no livro esse aqui, O Evangelho da Graça, inclusive é um livro que eu estou gostando bastante, aconselho que vocês o tenham, tem a seguinte frase: é possível acreditar que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, a única regra infalível de fé e prática, e ainda negá-la e efetivamente repudiá-la apenas porque pensamos que ela não é suficiente para as tarefas de hoje e que outras coisas precisam ser utilizadas para realizar o que é necessário. Isso é verdade, meus amados. Eu li essa frase e eu fiquei pensando, de fato, se nós hoje pararmos para pensar em relação às nossas vidas, aos nossos pedidos, àquilo que a gente fala para Deus que está nos faltando, a gente vai entender que na verdade não nos falta nada. O que falta é que nós meditemos, nos apaixonemos e nos voltemos em amor a essa palavra de Deus. Meus amados, a Bíblia é suficiente para você, eu pergunto? A Bíblia é suficiente para você? Você vem para essa igreja porque você gosta das pessoas, ou você está nessa igreja porque você entende que os líderes dessa igreja se mantêm fiéis à palavra de Deus? Porque, meus amados, parede, músicos, tudo é graça, é bênção. Eu realmente gosto muito da nossa equipe de louvor. Eu gosto muito das palavras do pastor Alcides. Eu gosto muito das palavras do Luciano. Eu gosto muito dos meus irmãos. Eu estou nessa igreja há mais de 16 anos. Eu amo essa igreja, mas se ela não for fiel à palavra de Deus, eu preciso procurar outra. Meus amados, a Bíblia é suficiente para você? A Bíblia é suficiente para você? Lutero diz que sim. Historicamente, as igrejas reformadas dizem que sim. Mas eu chamo você hoje a pensar individualmente. E para mim? Ela é suficiente? Ou Deus está me devendo alguma coisa ainda? A autoridade final, a que está vinculada à consciência do cristão, é a Bíblia. É a Bíblia. Eu faço tal coisa porque a Bíblia me manda fazer. Eu deixo de fazer tal coisa porque a Bíblia me diz que não é bom que essa prática seja feita. Eu abro os olhos e me modifico porque a Bíblia me diz que eu sou perfeito, que eu sou imperfeito e que eu preciso mudar a minha conduta.
No Instagram, às vezes a gente segue para pregadores, pastores, e aí às vezes é aberto uma caixa de perguntas. Vocês já viram isso? Todo mundo já viu, né? As caixas de perguntas. Tal. E é impressionante, porque as perguntas geralmente são assim: pastor, é pecado tal, tal, tal? Pastor, é certo isso ou aquilo? Pastor, é certo que eu deixe de fazer isso? Meus amados, isso demonstra um pouquinho da nossa cultura como pecador. A gente quer terceirizar responsabilidades. Ou seja, se o pastor fala que não é pecado, eu vou lá, faço de consciência limpa e falo: tá vendo? A culpa é do pastor. Ele falou que não é pecado. Não terceirize a responsabilidade é sua. Meu chefe é nordestino, ele fala o seguinte: a responsabilidade é sua, coma ela e engula com farinha. Faça isso também. A responsabilidade é sua, coma a Bíblia e engula com farinha. Porque você, mediante o Espírito Santo, estudando essa palavra de Deus, vai entender o que Deus quer da sua vida, e o que passar disso é pecado, sim. Que Deus nos ajude a ter nos nossos corações, gravado e tatuado, a sola Escritura. E assim, meus amados, nós chegamos na última: sole deu glória. Glória somente a Deus. A gente vai tratar de duas instâncias em relação ao solo deu glória. Como você pode reparar, desde a sola fide que nós tratamos no primeiro ponto, nós falamos constantemente a respeito do plano de salvação de Deus para com a gente. Então nós falamos a respeito de nós não termos méritos, nós discutimos a respeito se a fé é dado a todos ou somente aos seus escolhidos. Nós tratamos a respeito do plano de salvação, e a primeira vertente, a primeira instância do solo deu glória é que todo o processo de salvação, ela é obra única e exclusiva de Deus, e Deus somente. Vamos pensar um pouquinho. Se pela fé somos salvos, sola fide, se pela graça Deus concedeu fé àqueles que Ele quer salvar, se pela obra de Cristo Jesus eu sou justificado, uma vez que os méritos de Cristo são imputados a mim e o meu castigo foi colocado em Cristo. Bem, se tudo isso for verdade, se a autoridade da minha vida de fato vem da palavra de Deus, uma palavra revelada pelo próprio Deus, uma palavra onde Deus inspirou os seus servos para escrever uma palavra perfeita, foi um presente de Deus. Deus nos deu a sua palavra. Se isso tudo for verdade, então, meus amados, a glória é toda e exclusiva de Deus. Essa é a primeira vertente. Não tem nada a ver comigo, eu não mereço, mas a glória é de Deus, que me viu afogado no lamaçal de pecados, e por sua obra regeneradora, Ele me tira, Ele me expulsa daquela lama de pecados, e me coloca agora no centro da sua vontade. A glória é de Deus. Essa é a primeira vertente. A salvação não tem a ver com você, tem a ver com Deus que é gracioso. Mas tem uma segunda vertente, uma vertente que estava preocupando, por exemplo, João Calvino, e ele vai tratar isso a respeito nas Institutas. Uma vertente que passou por John Knox, vertente que passou por seus reformadores, o próprio Lutero se preocupava em relação a algo chamado idolatria. Só lhe deu glória significa dizer que a minha vida, ela é toda voltada para agradar ao meu Deus. E quem é o inimigo então nessa situação de eu me voltar totalmente para o meu Deus? Quem é aquilo que atrapalha? Bem, nós chegamos à conclusão de que aquilo que atrapalha a igreja de Deus, os servos do Senhor, de prestar a verdadeira adoração a Deus, é a idolatria. João Calvino vai dizer que o pecado fundamental da humanidade é a adoração a ídolos, e que por natureza todo ser humano ele é uma fábrica de ídolos.
Meus amados, é verdade. Trazendo para o contexto histórico de Lutero, Lutero entrava nas igrejas e via, por exemplo, aquelas imagens que ele se posicionou contrárias, né? E aí havia aquela discussão desde aquela época, isso é veneração, isso é adoração, o que é? Mas Lutero vai falar que de forma prática aquilo é adoração. Uma vez que se instituiu um mediador diferente do que o nosso Senhor Jesus Cristo, é idolatria, é adoração. Agora nas igrejas evangélicas é pacificado. Nenhuma igreja evangélica vai ter uma imagem, não é isso? Se tiver uma imagem não é evangélica. Se é evangélica não tem imagem. De fato, a nossa igreja hoje, quando eu falo nossa igreja, eu falo da igreja evangélica como um todo, não briga mais contra, por exemplo, adoração a falsos deuses, como era no Antigo Testamento. Você não vai ver uma igreja no Brasil, por exemplo, a igreja de Baal. De fato não existe, para a honra e para a glória de Deus. Esse já foi derrotado, não é mesmo, meus amados? Você não vai ver. Mas ainda assim, como Calvino disse, o nosso coração não mudou, o nosso coração não evoluiu. O problema que estava no Antigo Testamento continua hoje. Uma vez no Antigo Testamento, o povo de Israel se voltava para outros deuses. Você pode ler o livro de Juízes, aparecia um juiz, libertava o povo de uma opressão, eles adoravam ao Deus verdadeiro. Pouco tempo depois eles se voltavam contra esse Deus, Deus mandava então um inimigo, porque o coração deles era inclinado a adorar a falsos deuses. O coração, meus amados, do ano de 2022 tem a mesma inclinação. Não mais a esses deuses, mas como nós acabamos de adorar coisas que de fato tomam o lugar da glória de Deus em nossas vidas. As imagens no passado Lutero se posicionou contra, mas nós ainda temos falsos deuses. Há um livro, e hoje eu estou indicando bastante livro, né? Há um livro de Timothy Keller, não sei se vocês já leram, chamado Falsos Deuses. E ele vai tratando dos falsos deuses da nossa geração. E meus amados, como que depois de ler aquele livro, de fato eu me inclinei a Deus pedindo perdão, porque eu entendi que um grande idólatra da minha geração sou eu mesmo. E eu falo isso com pesar no coração, porque eu não queria ser assim. Eu queria de fato me voltar para Deus, no solo deu glória, mas eu ainda estou lutando contra esse tipo de idolatria aqui, ó. Conforto. A nossa igreja ama o conforto. E de novo, conforto, a nossa igreja, eu falo, nossa igreja evangélica, nós amamos o conforto. Acaba a luz, que você vai ver que a igreja vai estar vazia. Tem um problema de som, você vai ver que alguém vai se estressar e vai ir para casa. Por que, meus amados, estava conversando isso agora com a tia Ana aqui, por que depois da pandemia as pessoas não vêm mais para a igreja? Está aqui a idolatria, porque de fato eu não vou discutir com você, o sofá da sua casa é mais confortável mesmo. Aquele sistema de som que você comprou, o fato de você ir na cozinha, pegar aquele café que você comprou para o seu próprio deleite e ouvir a pregação do pastor. Meus amados, mas a palavra de Deus vai me dizer que igreja é comunhão. E no lugar do nosso Deus, da glória de Deus, nós simplesmente nos voltamos e idolatramos o conforto das nossas casas. O conforto é ou não é uma idolatria? Amados, nós idolatramos homens. Há igrejas que de fato idolatram o seu líder. Pior do que ocorria com os membros da Igreja Apostólica Romana no século XVI. Porque pelo menos o Papa assinava uma encíclica, dizendo, formatando o que ele pensa. Hoje em dia a pessoa precisa da autorização do pastor para namorar. E a palavra de Deus vai me ensinar como homem que sou, como é uma mulher virtuosa. Então você, meu amado, não pergunta para o seu pastor se você pode namorar ou não. Olha a Bíblia, só a Escritura, aqui tem
dizendo a respeito da mulher virtuosa. Se a sua pseudo-noiva, ou a garota que está ocupando o seu pensamento, não for uma mulher virtuosa, você não precisa perguntar para o pastor, cai fora. E você, irmã, se você lê as características da mulher virtuosa, e você pensa em outra pessoa, você não merece um homem de Deus. Imagina, meus amados, se tudo que eu fizer na minha vida, eu precisar de uma autorização de alguém que no meu pensamento é perfeito. A gente idolatra homens, a gente idolatra políticos, a gente idolatra chefe, dono da empresa, a gente idolatra. Não, meus amados, não deixe que ser humano nenhum tome o lugar da glória de Deus na sua vida. Dinheiro, meus amados. Recentemente, agora eu não lembro qual foi o pastor, se foi o pastor Alcides, a gente estava conversando em relação do Deus desse século, que é governado por Mamon. E não é difícil você entender. A gente estava conversando, eu com os amigos meus lá no curso de teologia, e um amado chegou assim e falou para mim, poxa vida, nossa igreja é uma igreja muito carente, e aí as pessoas têm dificuldade de ir para a igreja, né? E aí não tem dinheiro, a pessoa não vai para a igreja, chega na igreja, fica desconfortável, porque tem pessoas na igreja que tem dinheiro, tal, não sei o quê. Enfim, qual o problema para a pessoa não ir para a igreja? Falta de dinheiro. Aí chegou um outro amigo meu, poxa vida, nossa igreja é uma igreja que depois da pandemia a galera não vai mais, tal, porque a galera é muito bem de vida, né, tal. Então acaba que, como eles se fecharam, eles não passaram por não passaram por problemas financeiros, e aí eles acabam entendendo que não precisam mais de Deus, porque infelizmente, né, de fato a igreja não fez falta, porque o dinheiro continuou entrando, tal. Ou seja, outra pessoa de outra igreja, qual que era o problema, pastor, dessa igreja? O excesso de dinheiro. Meus amados, não importa se é a falta ou se é o excesso, o problema é dinheiro. Você serve pro dinheiro, você idolatra o dinheiro. Tendo ou não tendo é circunstancial. A sua idolatria se chama de... Também não. Quem é o seu ídolo? O dinheiro. Meus amados, em nome de Jesus, a palavra do Senhor me diz que o justo não vai mendigar o pão. E a palavra do Senhor também me diz, ensina que a meu dinheiro eu preciso estar disposto a investir também no avanço do reino. Ou seja, Deus me ensina a lidar com dinheiro, tanto na falta quanto no excesso. Não era isso que Paulo dizia? Amados, em nome de Jesus, idolatria ao dinheiro não é porque você tem muito ou não tem, é porque você confia que esse dinheiro é aquilo que te faz ser feliz. E não, meus amados, nós temos que nos satisfazer na glória de Deus em nossas vidas. Poder, parentes, pais que idolatram filhos, o filho é um verdadeiro reizinho da casa. Tudo isso, meus amados, é idolatria, mas eu quero tratar com vocês também a respeito desse último ídolo aqui, ó. Nós mesmos. Infelizmente, meus amados, nós somos egocêntricos, ao ponto de achar que o mundo inteiro precisa girar em meu favor. Nós somos egocêntricos. Se o pastor me chama a atenção, eu estou magoado e eu saio da igreja porque ele me feriu. Se o ministro de música tocou uma música que eu não gosto, eu estou chateado porque eu não fui agradado no culto. Meus amados, infelizmente, nós precisamos chegar à conclusão: os bancos das igrejas evangélicas, às vezes, está tomado por grandes e grandes idólatras. Nós precisamos entender a idolatria do nosso próprio coração. Qual é a idolatria que está tomando de conta de você hoje? O que está dentro do seu coração? Você vai ver que é algo que é egocêntrico. Você vai ver que é algo que não é importante.
E eu não estou desvalorizando a sua luta, meu amado, em nome de Jesus, não é isso que eu quero falar, mas o que eu preciso deixar claro para você é que nós precisamos ter um coração grato, porque os problemas da vida são circunstanciais também, às vezes vai dar certo, às vezes não. Mas ainda assim, eu preciso ter um coração grato, de entender que aquilo que é necessário na minha vida é a glória de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, a glória de Deus na minha vida, ela não obedece à circunstância, ou eu vivo por ela ou não. Eu posso viver para a glória de Deus na minha vida, tendo muito ou tendo pouco, morando aqui ou em São Sebastião, no Brasil ou fora. O fato é que a glória de Deus precisa estar sendo, de fato, o foco daquilo que eu faço diariamente na minha vida. Meus amados, 1 Coríntios 10:31 vai dizer que, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amados, convenhamos, eu preciso ser um teólogo para entender isso aqui. Eu preciso, Tia Lina, entender grego. Amados, outra coisa que Lutero vai dizer em relação à sola escritura, ele vai dizer que o básico, o essencial, toda pessoa alfabetizada pode entender. A gente pode entender isso aqui, ó. O que você vai fazer hoje? Faça para a glória de Deus. E se você chegar à conclusão de que essa coisa pode não agradar a Deus, vai na Bíblia, mas faça para a honra e para a glória de Deus. Isso é o Senhor que deu glória. É eu vivendo para Deus e menos para mim. É eu, às vezes, querendo sofrer o dano. Em 1 Coríntios, quando Paulo vai tratar a respeito da igreja, do amor entre os irmãos, e aí vai falar que o amor, o texto do amor que todo mundo lê em casamento, ele está dizendo, amados, para a relação na igreja. E ele vai dizer do amor. E depois ele vai também argumentar contra os cristãos que estavam procurando a justiça comum da época, um contra o outro. Por quê? Porque o fato era que Paulo estava defendendo que nós precisamos ter o coração disposto a, inclusive, sofrer o dano por amor ao irmão. Mas como que nós somos egocêntricos e de seda, né? O dano eu não abro, não, o dano não, eu não. Amado, em nome de Jesus, às vezes a gente olha para o texto de Atos e fala assim, né? Poxa, essa igreja de fato era muito abençoada, né? Eles vendiam as coisas, perdiam as coisas ali, tal. E eu fico pensando, realmente depois a história vai dizer que eles precisaram de doações, tal. Mas uma coisa eu entendo naquele texto, aqueles irmãos da igreja primitiva estavam dispostos a sofrer o dano pelo amor ao irmão. Se eu vendo uma propriedade, o dano é meu, mas é por amor ao irmão. A nossa sociedade precisa ser menos egocêntrica, menos hedonista e, de fato, sofrer o dano por amor ao irmão. O dano, às vezes, é acordar mais cedo para levar para a igreja. O dano, às vezes, é perder tempo, escutando a mesma coisa, várias vezes. Já viu aquele irmãozinho que sempre tem o mesmo problema para contar para você? O mesmo. Sofra o dano, dê mais meia hora para ele. Você vai fazer o que nessa meia hora? Viva para a glória de Deus. Agrada ao Senhor e ao ouvido atento às palavras do seu irmão. Meu amado, viver para a glória de Deus significa, primeiro, a sua vontade. Primeiro, aquilo que Deus quer de mim. Primeiro, a instituição do reino de Deus nessa terra. Primeiro, eu me encher do Espírito. E de fato, todas as outras coisas são periféricas. Mas Deus é tão gracioso que Ele vai dizer também que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o Deus gracioso que nós servimos, meus amados. Que é digno de que de fato eu me dê para Ele. Que é digno de que eu entregue a minha vida inteira para Ele. A declaração de Cambridge foi feita na década de 80 por pastores reformados dos Estados Unidos,
Dentre eles o próprio Boyce, que eu falei do livro, R.C. Sproul e dentre outros teólogos de grande referência, e eles falaram isso aqui em trecho de sua declaração: a perda da centralidade de Deus na vida da igreja de hoje é comum e lamentável. E esta perda que nos permite transformar o culto em entretenimento. Isso aqui é verdade, meus amados, acontece hoje. Culto cuja única finalidade é te entreter. A pregação do evangelho em marketing. Meus amados, isso aqui é atual. Já viram pregações que têm o único propósito de fazer marketing mesmo? Confiança em técnica, ser bom em sentir-se bem a respeito de si mesmo, e fidelidade em ser um sucesso. Ou seja, Deus é fiel à medida que eu tenho sucesso. Parece que foi escrito para a igreja evangélica brasileira em 2022. Meus amados, isso, tirar Deus da centralidade, é de fato idolatria. E isso é o ao contrário do só lhe deu glória. Mas em nome de Jesus, que a gente possa pensar nisso, e que nós possamos nos voltar inteiramente em adoração a Deus, a dar glória a Deus, a nos enchermos de Deus, de tomar as atitudes com base na vontade de Deus, de não pensar mais em relação ao meu conforto, mas pensar em relação à vontade de Deus na minha vida. Se o meu trabalho honra a Deus, não se o meu trabalho me faz rico. A vontade de Deus, muitas vezes, eu vou chocar a igreja evangélica nacional, mas a vontade de Deus, muitas vezes, não é a sua vontade. Amados, em nome de Jesus, nós precisamos viver para a glória de Deus. E eu fecho, meus amados, dizendo que viver somente para a glória de Deus significa viver para Deus. E para Deus somente. Só lhe deu glória. Amados, eu quero fechar essa série de estudos a respeito da reforma protestante com essa frase: eu preciso viver menos para mim. Eu preciso ser menos egoísta, menos egocêntrico. Eu preciso entender que eu sou um pecador. Eu preciso entender que a minha vida precisa refletir a glória de Deus, uma glória que o próprio Deus me deu. Não é minha, por mim mesmo, mas Deus me deu a sua glória. Meus amados, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui com o gigantesco interesse em viver para Deus, e que mediante o seu Espírito nós consigamos fazer isso, até o dia que nos encontraremos com esse próprio Deus. Que Deus nos ajude.